Clima bom, leve e solto, e essas declarações do Abel fizeram acontecer uma reviravolta no vestiário nesse último jogo. E se existiam jogadores acomodados e tranquilos com a falta da pressão da diretoria, agora vimos um cenário completamente diferente, pois o Abel deixou nas entrelinhas que pode ir embora no final do ano. Ainda mais independente disso, a Leila está fazendo questão de exigir cobranças como nunca vistas antes. E desde a sua chegada no comando, isso agora é tido como obrigação nesse momento de que os jogadores conquistem pelo menos um título, já que antes era o discurso de chegarem às finais tirando a responsabilidade sobre os jogadores, mas agora tudo mudou e se não ganharem nada até o final do ano, como uma Copa do Brasil ou um Brasileirão e até mesmo uma Libertadores, teremos então uma grande reformulação dentro do elenco e o aviso já foi dado na reapresentação de hoje com os jogadores que estão se preparando para o confronto contra o Fluminense. O que vocês acham dessa pressão da Leila? Será que vai adiantar de alguma coisa? Será que a voz dela é ativa e fará efeito por lá? A gente vai poder ver, tirando tudo isso como conclusão agora, e já vou avisando que é obrigação sim ganhar do Corinthians nessas duas partidas, pois não tem essa de tirar o favoritismo do Palmeiras, porque a gente tem sim um elenco melhor e com jogadores capacitados, além de um clima muito superior, ao contrário do que se vê por lá. E será que vocês terão a capacidade de perder para um time que deve até para a companhia de lixo da prefeitura? Meu pai, que draga por lá, e olha que chato, né? Tomara que piore. Então, chupa Corinthians, Corinthianoias. Palmeiras! Quando a esmola é grande, o santo até desconfia, já dizia o velho deitado na rede social. E a quantidade de volantes de extrema qualidade que estão aparecendo por Palmeiras comprar faz a torcida ficar com aquela dúvida. Será que a diretoria vai buscar alguns desses caras mesmo? Será? De um lado, por exemplo, está o Otávio, grande volante que sabe jogar com a bola no pé, e do outro, o Wendel e Nardoni, que têm as características bem parecidas e conhecem bem o futebol sul-americano. Mas agora aparece o PVC palmeirense oportunista informando alguns nomes de jogadores do futebol mexicano. E afinal de contas, quem realmente está negociando com o Palmeiras, hein? Em primeira mão e já trazendo com exclusividade para vocês, hoje o Palmeiras mantém um diálogo com o Zenit referente ao Wendel e a diretoria trabalha em cima desse nome, mas em caso de uma indefinição, o Nardoni, que era tido como plano A e muito comentado até a semana passada, será a nova pauta. E agora, quanto aos assuntos referentes ao Marcel Ruiz, Lo Celso e até mesmo o Otávio, são tidos como puras especulações de mercado da bola, e o Palmeiras, no caso do Otávio, por exemplo, até que seria um nome que chegaria para reforçar o time. Porém, nesse momento, a diretoria não conta com ele na lista por causa de seu interesse em querer priorizar o futebol árabe. Claro, lá rolam milhões em salários e a sua possível volta ao Porto pode ainda acontecer, e olha que engraçadas são as coisas. E por conta da ida do Richard Rios para o Benfica, a torcida do Porto coloca agora como obrigação a recontratação do Otávio para eles, e os Tugas estão pés da vida com a diretoria deles, parecendo até a gente aqui no Brasil, e essa semana será muito importante para isso. Creio que até o sábado teremos uma definição e vocês verão com todos os detalhes aqui no canal Nação Alviverde, pois estaremos antenados e supervisionando as últimas notícias para trazer em primeira mão para vocês, ok, gente boa? Palmeiras! Eu não posso deixar vocês mal informados, e sabe por quê? Bem, trazendo a situação do colombiano De Ossa, esse jogador só não é colocado como prioridade pelo Verdão, porque sua intenção é a de ainda jogar na Europa, e todas essas especulações que estão saindo de que o Verdão vai fazer uma oferta por ele e que possivelmente o Monte Rei vai aceitar sua liberação, mas isso não passa de papo furado e puro devaneio. Pois primeiro que o Palmeiras não vai pagar mais de 130 milhões pelo jogador, segundo que a sua valorização na Copa do Mundo de Clubes lhe abriu as portas para a Europa, e terceiro que o Monte Rei, um dos times mais ricos do México, não vai facilitar para um clube brasileiro. E aliás, nunca houve uma facilitação deles. E será que alguém aqui se lembra do Funes Mori, aquele centroavante que por um bom tempo chegou a ser um sonho do Verdão? Pois é, na época o Monte Rei fez questão de pisar em cima da gente dizendo o seguinte: vocês não têm condição de tirar esse atacante daqui e pode então cair fora.
Portanto, você torcedor que acredita em milagres, então comece a rezar, porque só através disso para ver uma reviravolta. E sinceramente torço para que apareça uma luzinha no fim do túnel, porque o Deus é um bom jogador e atua junto do Richard Rios na seleção colombiana, né? Palmeiras! Esse é o atual ataque do Palmeiras e hoje as opções de atacantes que vocês estão vendo na telinha são colocadas como um grande acerto da gestão Leila. E após a saída de alguns jogadores, o Vitor Roque, Felipe Anderson e Ramon Sousa hoje são a grande esperança da presidente para trazer de volta o protagonismo do Verdão no futebol brasileiro. E olha que em 2022 o nome foi o Scarpa, em 2023 o Hendrick. No ano passado o Estevinho e agora nesse ano corrente, quem para vocês será a bola da vez e quem vai comandar o Palmeiras na busca de títulos, hein? A luta do Abel nessas próximas semanas é a de garantir que o time esteja 100% pronto e bem alinhado para as decisões de Libertadores e Copa do Brasil. E o Ramon, por exemplo, está há pouco tempo no clube, mas já apresenta um nível de entrosamento muito acima do esperado. E o otimismo sobre seu futebol está contagiando o treinador que nesses próximos jogos já pensa em colocá-lo como titular. E a sua presença no último jogo, por exemplo, só não foi garantida por causa do Felipe Anderson, que pelo lado esquerdo está oferecendo até um desempenho muito diferente do que era visto antes. A concorrência é sempre boa, inclusive nessa última partida contra o Galo ele mostrou uns lances que nunca ouvi fazer. E será que alguém mais também viu uma diferença no futebol do Felipito, que antes era chamado de Sleep Anderson, e agora isso mudou? Então comentem abaixo. Palmeiras! A melhor decisão do Palmeiras após a venda do Richard Rios nessa semana foi garantir a chegada da nova geração ao profissional. E se existe uma certeza hoje no planejamento do Palmeiras que já deu certo durante esses anos todos, é que a base sempre salva o clube no bater do gongo. E está mais uma vez presente para trazer um novo repertório ao time com o Riquelme Felipe, Eric Belé, Gilberto, Figueiredo e quem saiba o Larson e o Sorriso. Eles que poderão ser válvulas de escape que têm feito a diretoria coçar bastante a cabeça no mercado da bola. E se a comissão técnica tem toda a gratidão pelo que o JP fez durante esses anos inteiros, colocando à disposição suas joias, dessa vez vai fazer o certo em mandar para campo esses jogadores, ele que trouxe o melhor aqui para nós, daqueles que estão começando a despertar a atenção do mundo todo para nossa base, o deixando bastante orgulhoso vendo a garotada jogando tanta bola para depois então tirar a conclusão de seu trabalho e quem sabe exigir do Abel para inovar, ou ele continuar naquela versão antiga sua de desconfiar de todo jogador que aparece na base, né? Se há uma coisa que mudou de 2020 para cá foi aquela geração do Verón que acabou de ser contratado pelo Juventude, sua nova chance, ele que chegou aqui antes pra gente com olhares de desconfiança e quebrou todo o pessimismo que a torcida tinha na época, e me lembro até que muitos colocavam o Verdão como sério candidato à zona do rebaixamento porque o clube na época não tinha grana para gastar e só contratamos o Vinha para lateral durante o primeiro semestre inteiro e 3 pontas, e graças a esses garotos que a gente conseguiu ver a potência que o Palmeiras estava se tornando. E portanto, Abel, a gente acredita em você, mas faça o básico e continue sendo ainda o português favorito. É só isso que nós pedimos. Será que é tão difícil você fazer o básico? Deixe aqui abaixo, torcedor, se você tem a expectativa por alguns desses nomes que citei acima e que estão treinando com o profissional, ok? Me digam quais. Palmeiras! A repercussão do novo vestiário do Palmeiras ainda segue sendo alvo da torcida palmeirense, que acabou gostando das mudanças que a diretoria fez. E por incrível que pareça, os antigos cenários que estavam estampando as paredes vinham trazendo uma onda de críticas da torcida na TV Palmeiras. E agora, com tudo reconfigurado e com um ar de renovação, o Verdão caminha para sua nova versão. E será que esses detalhes farão a diferença no final das contas? Deixem sua opinião abaixo, porque se existe um cara mais supersticioso que o Abel, sinceramente eu não conheço, talvez o Pofecholuja, tá cheto. E olha que já passaram muitas figuras como o próprio Cucabelo de boneca com aquela sua calça vinho por aqui, tentando fazer moda e até eu tenho uma. Palmeiras!